O azul profundo do Atlântico, em sua vastidão impenetrável, espelhava a angústia silenciosa que se instalara em Vila Moura. Não era uma tempestade de raios e trovões que assolava a pequena vila piscatória, mas uma correnteza fria e insidiosa de desespero que parecia ter engolido a própria luz do sol. As redes, outrora cheias de promessas, agora traziam apenas o vazio, e com elas a fome esgueirava-se pelas vielas de casas caiadas de branco, sussurrando medos antigos sobre a fragilidade da existência. Era nesse cenário de desolação palpável, onde o cheiro de maresia se misturava ao aroma amargo da preocupação, que a história de Ana e Clara se desdobrava não como um conto de fadas distanciado, mas como um eco visceral da própria condição humana diante da adversidade implacável. Ana, cujos olhos carregavam o brilho fugaz de estrelas cadentes em uma noite clara, era a personificação da resistência gentil. Seu sorriso, um refúgio efêmero contra a aspereza da vida, era um ato de rebeldia contra o cinismo que ameaçava corroer os corações. Ela via o mundo não pelas lentes da escassez, mas pela promessa latente de um amanhecer, mesmo quando a noite parecia eterna. A perda, uma sombra persistente, pairava sobre ela, um lembrete constante da efemeridade da felicidade. Mas em vez de sucumbir ao peso, ela o transformava em uma força motriz, um impulso para encontrar beleza nos fragmentos de esperança que ainda restavam. Sua alma, um jardim secreto, nutria flores de compaixão, prontas para desabrochar mesmo no solo mais árido. Do outro lado do espectro, Clara era a rocha inabalável em meio à turbulência. Sua força não era a exibição ostensiva de poder, mas a quietude resoluta de quem se ergue repetidamente após cada queda. Cada cicatriz em seu ser era uma página escrita em um diário de resiliência, um testemunho silencioso de sua capacidade de suportar e, mais importante, de transcender. O medo, um visitante indesejado em sua alma, nunca a silenciou. Em vez disso, impulsionava-a a buscar caminhos, a traçar rotas de fuga do abismo que se abria sob seus pés. Sua presença irradiava uma calma contagiante, um farol para aqueles que se sentiam perdidos na imensidão da incerteza. O contexto específico de sua luta era palpável, uma tapeçaria tecida com fios de desemprego, saúde precária e a perda de entes queridos, eventos que, em sua confluência, ameaçavam desmantelar o tecido de suas vidas. Não eram desafios isolados, mas uma conjunção cruel de circunstâncias que testavam não apenas sua força física, mas a própria fibra de seu espírito. Em Vila Moura, onde a vida sempre foi ditada pelo ritmo das marés e pela generosidade do mar, essa maré de infortúnio parecia uma punição divina, um teste cruel de fé e perseverança. A solução não viria de uma intervenção externa milagrosa, nem de uma mudança súbita nas marés, mas de algo intrinsecamente humano, a conexão profunda e inabalável que florescia entre elas. O ângulo singular desta narrativa reside na exploração da amizade como a força motriz de toda transformação e salvação. Não se trata de um amor romântico idealizado, mas da cumplicidade pura e incondicional entre duas almas que se reconhecem na fragilidade, que se fortalecem na vulnerabilidade compartilhada. É a descoberta de que, em um mundo que muitas vezes nos empurra para a solidão, o verdadeiro refúgio se encontra no olhar do outro, na mão que se estende sem hesitação. A esperança aqui não é um desejo passivo, mas uma energia gerada ativamente pela conexão, um farol construído com os próprios fragmentos de seus corações partidos. O problema central que as duas amigas enfrentam é a iminência do colapso, não apenas financeiro ou físico, mas espiritual. O perigo real é a perda de si mesmas, a dissolução de sua identidade em meio ao desespero avassalador. O sussurro constante da renúncia, da desistência, paira no ar como um veneno sutil. Elas estavam à beira de um precipício, onde a última fagulha de esperança ameaçava se apagar. No entanto, o que as diferencia de tantos outros mergulhados na mesma escuridão é o laço que as une, um fio de ouro invisível, mas incrivelmente resistente, que tecem juntas com cada olhar, cada toque, cada respiração compartilhada. Esta
é a essência da jornada que se inicia. A jornada não para reconquistar o que foi perdido, mas para construir algo novo, algo ainda mais precioso, a partir das ruínas. É a história de como a resiliência individual, quando amplificada pela força da interdependência, pode não apenas superar a adversidade, mas transformá-la em um trampolim para uma existência mais rica e significativa. O que buscaremos desvendar não são os segredos do mar ou as complexidades da fortuna, mas a profundidade insondável do espírito humano e a capacidade extraordinária que reside em cada um de nós para encontrar luz nas trevas, guiados pelo calor de um laço verdadeiro. A narrativa que se segue é um convite para testemunhar o poder transformador de duas vidas entrelaçadas, a melodia de sua amizade ecoando mais alto que o rugido das ondas. As ruas de paralelepípedos de Vila Moura, outrora vibrantes com o burburinho das conversas animadas e o aroma de peixe fresco grelhado, agora ressoavam com um silêncio pesado, prenúncio de desgraças. O sol que costumava beijar as fachadas brancas das casas, com um calor reconfortante, parecia agora hesitante, seu brilho difuso, como se também ele temesse adentrar a atmosfera de apreensão que envolvia a vila. Era nesse cenário de desolação palpável que Ana e Clara se encontravam, não em um palco de grandes feitos, mas no palco íntimo de suas próprias vidas, onde as batalhas mais significativas são travadas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Ana, com sua vitalidade contagiante, era como um girassol, sempre voltado para a luz, mesmo quando as nuvens cobriam o céu. Sua risada, um som cristalino, era um raro espetáculo em Vila Moura naquele tempo, um bálsamo para as almas fatigadas. Ela possuía uma capacidade intrínseca de encontrar beleza nos detalhes mais simples. O desenho intrincado das teias de aranha ao amanhecer, o reflexo prateado das escamas de um peixe esquecido na areia, a dança das gaivotas contra o azul pálido do céu. No entanto, por trás desse otimismo inabalável, residia uma dor profunda, um luto mal cicatrizado que, por vezes, assombrava seus sonhos com a memória daqueles que o mar havia levado, deixando para trás apenas o eco de suas vozes. Era essa dualidade, a coexistência da alegria e da tristeza, que tornava seu espírito tão resiliente e, ao mesmo tempo, tão humano. Clara, por outro lado, era a personificação da fortaleza tranquila. Se Ana era o girassol, Clara era o carvalho antigo, cujas raízes se aprofundavam na terra firme, capazes de resistir aos ventos mais furiosos. Sua força não era uma exibição de músculos, mas a quietude de quem aprendeu a lidar com o peso do mundo sem se curvar. Em seus olhos havia uma sabedoria forjada na experiência, um entendimento profundo das leis inexoráveis da vida que incluíam a perda, a dor e a inevitabilidade da mudança. Ela não negava o sofrimento. Em vez disso, o abraçava, aceitando-o como parte intrínseca do ser, e encontrava em cada desafio uma oportunidade de crescimento, um degrau a mais na escada de sua própria evolução. Sua presença era um porto seguro, um farol que guiava não com flashes ofuscantes, mas com uma luz constante e confiável. A particularidade desta narrativa reside precisamente na forma como esses dois polos de força e fragilidade se complementam. Não se trata de heróis invencíveis que desafiam o destino com armas poderosas, mas de almas comuns confrontadas com circunstâncias extraordinárias. O problema que elas enfrentam é a ameaça iminente de desintegração, a erosão lenta e dolorosa de tudo aquilo que consideravam seguro e permanente. A desolação econômica que se abateu sobre Vila Moura não era apenas uma crise de subsistência, mas uma crise de identidade, um questionamento profundo de seu lugar no mundo e de seu valor como indivíduos. A esperança, que outrora florescia com a abundância do mar, murchava sob o sol impiedoso da incerteza. O ângulo único desta história é a celebração da amizade como o antídoto mais poderoso para o desespero. Em um mundo que frequentemente valoriza a independência e o individualismo, esta é uma ode à força da conexão humana, à capacidade de duas pessoas se tornarem um refúgio uma para a outra. A jornada que elas empreenderão não será marcada pela busca de soluções externas,
mas pela descoberta da força interior que reside em sua união. Os desafios que encontrarão não serão superados por feitos heróicos isolados, mas pela cumplicidade silenciosa, pelo olhar que compreende sem necessidade de palavras, pela mão que se aperta em um gesto de apoio incondicional. A resiliência de Clara e o otimismo de Ana, quando entrelaçados, criam uma força que transcende a soma de suas partes individuais. A narrativa se aprofunda na exploração de como, em meio a um mar revolto de incertezas, a esperança pode ser encontrada não em um destino distante ou em um milagre, mas no simples ato de estar presente um para o outro. A melodia de sua amizade, um hino de coragem em meio às sombras da adversidade, é o que as impulsionará adiante. O laço inquebrável que as une é a âncora que as impede de serem levadas pela correnteza do desespero. Esta é a história de como a verdadeira força não reside na ausência de medo ou dor, mas na coragem de enfrentá-los juntos, transformando o lamento em determinação e a solidão em um abraço caloroso. A jornada que começa agora não é uma fuga do sofrimento, mas uma imersão profunda em sua essência, com a certeza de que juntas elas encontrarão um caminho para a luz. O fio de esperança, outrora um fio tênue, agora se apresentava como um emaranhado intrincado, uma rede de intenções e ações tecida pelas mãos de Ana e Clara. A introdução da iniciativa de artesanato, focada em transformar redes de pesca danificadas em objetos decorativos e utilitários, não foi um ato de mero oportunismo, mas uma resposta calculada à necessidade e uma declaração de propósito. Ana, com sua sensibilidade aguçada para a estética, percebeu o potencial artístico latente no material descartado, a textura áspera, os nós irregulares, as cores desbotadas pelo sal e pelo sol. Ela visualizou não apenas a recuperação de um recurso, mas a criação de uma nova narrativa para algo considerado inútil, um testemunho visual da resiliência e da reinvenção. A ideia brotou de sua observação atenta da vida diária em Vila Moura, das pilhas de redes descartadas que se acumulavam nos cais, silenciosos monumentos a dias de fartura que se esvaíam. Consequentemente, a organização da oficina comunitária de artesanato transcendeu a mera atividade econômica. Tornou-se um espaço de cura e empoderamento, onde as mulheres da vila, muitas delas em situações de vulnerabilidade semelhante, podiam se reunir. Não era apenas sobre aprender novas técnicas, mas sobre compartilhar histórias, oferecer apoio mútuo e redescobrir um senso de propósito. Clara, com sua habilidade inata para a organização e gestão, orquestrou cada detalhe: a aquisição de materiais básicos, a divulgação do projeto, a estruturação das sessões de trabalho e a busca por pequenos mercados locais para a venda dos produtos. Sua abordagem pragmática garantia que a paixão de Ana fosse canalizada para resultados concretos e sustentáveis, transformando uma ideia promissora em uma realidade tangível. Ela entendia que a esperança, para ser duradoura, precisava de uma base sólida de estrutura e planejamento. Ademais, o impacto psicológico dessa iniciativa foi profundo e multifacetado. Para Ana, ver suas criações ganharem vida e serem apreciadas pela comunidade validava sua visão artística e a libertava da sombra do luto, direcionando sua energia criativa para algo construtivo e significativo. Ela descobriu que a capacidade de transformar o que parecia perdido em algo belo era, em si, um ato de cura. Para Clara, a gestão bem-sucedida do projeto reforçou sua crença na força da ação coletiva e na capacidade humana de se adaptar e florescer, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ela observou, com satisfação discreta, a transformação das mulheres ao seu redor, a reemergência de sorrisos genuínos, o brilho renovado nos olhos, a confiança recuperada em suas próprias habilidades. Um aspecto crucial dessa fase foi a forma como o projeto serviu como um catalisador para a reintegração social e econômica das participantes. As vendas dos artesanatos, embora inicialmente modestas, proporcionaram uma fonte de renda complementar, aliviando a pressão financeira e permitindo que as mulheres se sentissem mais autônomas e dignas. Além disso,
A interação social proporcionada pelas oficinas combateu o isolamento e a solidão, sentimentos que muitas vezes acompanham a adversidade. A oficina tornou-se um ponto de encontro, um local onde novas amizades floresciam e velhos laços eram fortalecidos. A atmosfera de camaradagem e apoio mútuo era palpável, e o ato de criar juntas servia como uma metáfora para a reconstrução de suas vidas e de sua comunidade. Agora considere como isso se aplica quando você se depara com a perda de sua própria fonte de sustento. Em vez de se afundar na desesperança, que tal observar ao seu redor em busca de recursos aparentemente sem valor, materiais descartados que possam ser reinventados? Reflita sobre as habilidades únicas que você possui. Talvez uma aptidão para ouvir, uma paciência para ensinar, uma mão firme para consertar algo. Pense em como essas habilidades, combinadas com as de outros, poderiam tecer uma rede de segurança, um projeto que não só alivia a dificuldade imediata, mas que também restaura um senso de propósito e dignidade. Assim como Ana e Clara transformaram redes de pesca em esperança, cada um de nós possui a capacidade de encontrar valor no que é descartado e de construir algo novo a partir das ruínas. A jornada de reconstrução começa com a observação atenta, a ação colaborativa e a crença inabalável no potencial transformador da conexão humana. À medida que as marés de experiência que moldaram esta jornada começam a recuar, uma clareza sutil emerge, não como um destino alcançado, mas como uma paisagem transformadora que se revela gradualmente. É como observar a névoa da manhã se dissipar, permitindo que os contornos do mundo se definam, não com a nitidez de um mapa pré-traçado, mas com a profundidade de um horizonte que se expande a cada instante. As nuances das batalhas travadas e as delicadezas das conexões forjadas convergiram não para um ponto final rígido, mas para um estado de ser renovado, onde a compreensão se aprofunda e a perspectiva se alarga. Refletindo sobre esta travessia até agora, percebemos que a essência da resiliência não reside na ausência de cicatrizes, mas na capacidade de entrelaçar essas marcas em uma tapeçaria de força e sabedoria. O que antes poderia ser visto como um fardo, a fragilidade exposta, agora se revela como a própria fonte de um poder genuíno, a fundação sobre a qual se erguem as estruturas mais sólidas do espírito. A interação entre o indivíduo e o coletivo, o eu e o outro, transcende a dicotomia, apresentando-se como uma simbiose dinâmica onde o fortalecimento mútuo se torna a lei fundamental. O curso dos acontecimentos nos tem ensinado que as maiores transformações raramente são espetaculares ou repentinas. Em vez disso, elas se manifestam em uma série de pequenos passos, em gestos de bondade que se acumulam, em decisões silenciosas que, em retrospecto, alteram o curso de um destino. O desespero, quando confrontado não com resistência estridente, mas com uma aceitação serena e uma busca ativa por significado, pode, paradoxalmente, pavimentar o caminho para um florescimento inesperado. É como se as sementes mais resistentes germinassem apenas nos solos mais desafiadores, desabrochando com uma beleza que é tanto mais rara quanto mais profunda. Nessa confluência de vivências e aprendizados, a antecipação do desfecho se molda. Não se trata de uma resolução onde todos os conflitos são magicamente apagados, mas de um entendimento mais profundo da natureza contínua da existência e da força intrínseca que reside na capacidade de navegar suas complexidades. As reflexões que se aproximam não trarão respostas únicas ou fórmulas universais, mas sim um convite a reconhecer a luz que emana de dentro, amplificada e nutrida pelas conexões que escolhemos cultivar. A jornada nos guiou até a porta do que está por vir, não para nos dar a chave, mas para nos mostrar que a porta, em muitos aspectos, sempre esteve aberta. Em Vila Moura, onde as ondas do Atlântico há muito cantam histórias de resiliência, o eco das jornadas de Ana e Clara ressoa agora com uma nova melodia. Não é a melodia estridente da vitória sobre a adversidade, mas o murmúrio sereno da sabedoria que nasce da aceitação e da força que floresce da interconexão. O mar revolto de incertezas, que outrora ameaçava engolir a esperança, transformou-se aos poucos
em um espelho líquido que reflete a profunda verdade. O farol que buscam não reside em um ponto distante no horizonte, mas na chama que arde ininterruptamente no âmago uma da outra. A jornada, em sua essência, não foi uma fuga das tempestades, mas um aprendizado sobre como navegar em águas turbulentas, guiadas pela bússola inabalável do afeto. Hannah, com seu sorriso que desdenhava o cinismo, e Clara, com sua firmeza que rivalizava com os antigos rochedos, não conquistaram o destino, mas o transformaram. Aprenderam que a verdadeira força não se mede pela ausência de cicatrizes, mas pela coragem de entrelaçá-las em um padrão de beleza e significado. A vulnerabilidade, outrora temida, revelou-se não um ponto de fraqueza, mas a matéria-prima essencial para a construção de laços indestrutíveis, forjados no calor da compreensão mútua e na aceitação incondicional. O projeto de artesanato, que emergiu das redes desgastadas pelo mar, tornou-se mais do que uma solução pragmática para a escassez. Foi um testemunho vivo da capacidade humana de reinvenção. Transformar o que era considerado inútil em arte, em sustento, em um elo de comunidade, foi um ato de fé ativado pela ação. Cada peça criada, cada história compartilhada nas oficinas, teceu um manto de esperança mais resistente do que qualquer tempestade poderia desfazer. A solidão, antes um abismo ameaçador, foi dissipada pelo abraço caloroso da partilha, pela certeza reconfortante de que ninguém navega sozinho em seu mar particular. O legado destas duas almas gêmeas em Vila Moura transcende a simples superação de dificuldades. Reside na demonstração tangível de que o amor, em sua forma mais pura e despretensiosa, o amor de uma amizade profunda, é a âncora que nos sustenta quando tudo mais parece ceder. É a prova silenciosa de que mesmo nas noites mais escuras e desoladoras, a luz que emana de uma conexão verdadeira pode não apenas guiar de volta à vida, mas também iluminar um caminho inteiramente novo, repleto de propósito e significado. A prática verdadeira começa agora na perpetuação dessa chama, no cultivo incessante de laços que nos lembrem, em cada amanhecer e em cada maré, que jamais estamos verdadeiramente sós. A força reside na união, e a esperança na coragem de compartilhá-la.